Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Podeis assentar. E por falar da palavra de Deus, sou muito grato a Deus pelo que eu ouvi ontem, da parte de Deus. Fiquei maravilhado com a mensagem. Foi bom mesmo. Amém. Falou comigo e está falando no decorrer desse dia ainda a palavra que eu ouvi ontem. Sobre frutos. Fruto, né, irmão? Singular. Fruto do Espírito. Eu agradeço a Deus por essa comunhão que temos, de louvar a Deus com os irmãos, de servir a Deus junto. O mundo não sabe o que está perdendo, irmãos. Ontem aqui no cinema, olhando, eu falei, isso tem que acontecer mais vezes, irmão Marlon. Essa comunhão. Deus se alegra disso, irmãos. Amém. Nosso Deus, Ele nos formou para esse propósito, para nós termos comunhão com Ele e com os irmãos. Isso é de Deus, irmãos. Quando eu vejo essas coisas, meu coração se alegra. Eu fico triste quando acontecem algumas situações de alguém querer ser maior que outros. Eu não gosto disso. Às vezes eu cumprimento um mendigo na rua e deixo de dar a paz até para aquele arrogante. Não sei se eu estou certo. Por certo não. Na verdade a gente tem que ter comunhão com todos. Mas meu coração entristece quando eu vejo uma pessoa cheia de si. Eu faço, eu sou melhor. Não gosto disso, irmãos. Eu gosto das coisas simples e humildes. Amém. Eu estava meditando uma palavra e eu quero trazer para os irmãos para estudarmos juntos, né? Que a escola é isso. É levantar um assunto e estudarmos juntos. Sobre a pesca maravilhosa. Se encontra no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 5, no versículo 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Outra tradução: sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os ajudasse. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque esse espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Esse lugar, irmãos, da pesca maravilhosa, era na região que Jesus tinha curado a sogra de Pedro, tinha feito muitos milagres naquela região, tinha curado o servo do centurião. Era um lago que existia muita vida, existiam muitos peixes. A mulher cananeia veio daquelas regiões a ter com Jesus também. E tinha uma beleza, irmãos, inigualável.
Eu estava estudando sobre esse lugar, era um jardim que cercava aquelas planícies. E aonde o mar da Galileia, uma fonte de água doce, repleta de peixes, tilápia, contemplava a beleza natural da terra que Deus prometeu a Abraão. Então aquela terra já era uma terra prometida. E quando o Senhor Jesus começou a trabalhar naquela região ali, grandes coisas aconteceram. E essa pesca, irmãos, foi um ensinamento para aquele povo, para aquela ocasião, para arrecadar, para chamar discípulos para ele, e ela serve para nós nos dias de hoje. Se nós observarmos, irmãos, todos os itens dessa palavra aqui, é maravilhoso. Muitas vezes nós fazemos evangelismo, falando do amor de Deus para as pessoas, do nosso jeito. Nós temos a nossa maneira. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. A gente ouve direto essa palavra. Cada um tem uma forma de conduzir. Cada um tem um jeito de pregar, cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de se expressar. Mas nós temos que se adequar à vontade e o querer do Senhor Jesus. Amém. Dentro do que Ele quer que nós façamos. Amém. Se adequar à vontade dEle, não à nossa vontade. Não a vontade do pastor, mas a vontade do Senhor. E Ele nos ensina, irmãos, que temos que crer, temos que confiar, temos que fazer. No versículo 1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse lago, ele tinha o formato de uma arca. A parte maior dele tinha 19 quilômetros, e a parte menor tinha 13 quilômetros de extensão. A primeira palavra que nos chama a atenção aqui, irmãos, é apertando a multidão. O apertar, do grego traduzido para nós, vem congregar. Então o Senhor Jesus, ele começou a congregar o povo a ele. Foi para isso que ele veio. O homem pecou, foi destituído da glória de Deus no jardim do Éden. Em Adão todos morreram, todos pecaram e ficaram separados de Deus. Agora o Senhor Jesus começa no ministério dele o quê? Agregando as pessoas. Então o ministério de Cristo é agregar, congregar. A palavra apertando significa congregar. Então quando falamos do amor de Deus para as pessoas, nós estamos tentando congregar ele na religião, congregar ele no nosso modo de pensar? Não, congregar ele com o Senhor. Aleluia. A primeira palavra que nos chama a atenção, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Quem estava falando no lago? O Senhor Jesus. Então ele é o próprio Deus. E sereis ensinados por Deus. O Senhor nosso Deus estava ali falando, e o Senhor nosso Deus fala hoje para aqueles que querem congregar com Ele. Amém. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, versículo 2. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Irmãos, muitas vezes na nossa caminhada, chega um ponto da nossa vida, irmão Marlon, que a gente não quer fazer mais nada. A gente quer parar e lavar as redes. Cansamos de pescar. Não está dando resultado. Porque muitas vezes nós estamos fazendo conforme nós achamos que está certo. E o lavar as redes vou parar. Por que se lava uma rede? Quem é pescador sabe. Eu morei a 500 metros do rio Ivaí. A gente pescava todo final de semana. Quando não chovia e quando chovia também. Então a gente estava direto. Quando tiravam a rede, ela estava suja. As malhas todas cheias de lodo, de água suja do rio. O que fazia com as redes? Lavava para guardar. Ninguém lava a rede para voltar a pescar. Lava-se para guardar. Então aqui, irmãos, eles estavam lavando as redes. E o Senhor veio com uma proposta diferente para eles. Muitas vezes hoje, irmão, você está pensando no teu ministério. Eu não quero mais nada. Estou cansado, eu trabalho no evangelismo, as pessoas não cooperam. Eu sou das filhas de Sião, não tenho muito apoio. Eu sou dos jovens, eu convido os jovens para vir na casa de Deus.
eles não vêm. Não, irmãos, não é momento de lavar as redes, não. É momento de pescar. O Senhor nos chamou para pescar. O pastor Beni entendeu muito bem essa palavra. E o ministério dele foi construído em cima da pesca. Os irmãos conhecem a história que ele colocava anzóis dentro de garrafas coloridas e jogava aqui rio abaixo para o Amazonas. Uma mensagem bíblica. A pessoa via a garrafa, chamava a atenção, apanhava aquela garrafa com a rolha, né, porque ela não afundava daí. Pegava aquela garrafa, tinha um anzol para ele pescar. Tinha ali algo concernente à pesca, linha, mas tinha a palavra de Deus também. De repente o telefone tocava lá na central. Desce aqui, tem 12 almas para batizar. Aleluia. Tem 20 almas, tem 30 almas. Foi assim o ministério do pastor Bento. Um pescador de Deus. E é isso que ele quer de nós hoje, irmãos, que venhamos pescar. Vamos pegar peixe? Se pescarmos conforme a orientação dele, vamos pegar peixe. Aleluia. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Esse faze-te ao mar alto significa havia 2 barcos na praia. Ele pegou de Pedro e falou para ele assim: aquele barco, irmão, serviu de púlpito, onde o vento batia e levava a palavra de Deus no ouvido das pessoas. Ele usou de púlpito aquele barco. Muitas vezes as pessoas pensam assim: eu tenho que pregar só na igreja? É, pastor, só na igreja que devemos pregar? No meio do mar, numa terra árida, num lugar seco, ou num lugar bom de pesca, ou na nossa casa, muitas vezes, os incrédulos que nos cercam, ou no nosso trabalho. Há momentos, irmãos, de pregar a palavra de Deus. Não podemos deixar passar essa oportunidade. O Senhor viu 2 barcos ali e falou: vou usar um desses, vai ser o meu culto hoje. Aí ele terminou de falar a palavra, deu uma ordem para o Pedro: faze-te ao mar alto. Isso significa: pega o teu barco e vai para um lugar mais fundo. Você tem pescado, Pedro, de uma forma errada. Aonde você está pescando não tem peixe. Agora eu vou te levar para um lugar que tem peixe. Vai para um lugar alto. E quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou tudo aquele dia, palavras que traziam ensinamentos mais profundos. Mas o mestre contou diversas parábolas, que para entendê-las deve ser ir além da superfície das histórias. Precisa se mergulhar para pescar. Então tem que ir no mar mais alto. Irmãos, se queremos que as pessoas entendam a palavra de Deus, a gente tem que ter uma base, passa pela escola bíblica, por isso que é importante, para a gente ter conhecimento e falar as palavras certas na hora certa. A gente pode trazer uma pessoa para a presença de Deus, ou a gente pode tirar ela totalmente da presença de Deus com a palavra errada. Se a gente pegar uma pessoa ruim, está lá no mundo, servindo a Satanás, servindo os prazeres, servindo a carne, nós pegar uma pessoa e jogar todo o conhecimento na pessoa, a gente mata, aniquila a pessoa. Isso é gradativo. Tem que usar a palavra certa na hora certa. E para ter esse conhecimento, tem que pescar num lugar mais fundo. E aonde que pesca? Na palavra de Deus. Pescar para poder pescar as pessoas. Uma vez me falaram assim: você tem que falar a verdade. Se a pessoa vai crer ou não, não interessa. Não é omitir a verdade, mas é saber o momento exato de falar a verdade. Tem um menino que eu estou levando ele assim, faz uma hora já. Aí eu comecei a falar sobre os ídolos, ele já espanou comigo. Ele falou: cada um tem a sua fé, cada um tem a sua igreja, cada um tem a sua religião. Eu recuei um pouco. Agora comecei outra oportunidade de novo. Por quê? Se eu falar para ele assim: a Aparecida vai te levar para o inferno, aí ele não vai olhar para a minha cara mais. Eu vou ter um colega, um ex-colega de trabalho, e uma pessoa que podia estar na presença de Deus,
De repente não veio. Então aqui o Senhor diz: Pedro, vai ao mar alto, busca. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, pode ver, irmãos, que até agora o nome citado foi Simão. Simão é a cana que o vento balança, não tinha firmeza nesse nome ainda. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Aí está o ponto. É sobre a palavra de Cristo. É sobre a palavra do nosso mestre, que Pedro chamou de mestre. Sobre tua palavra eu lançaria a minha rede. Amém. Porque o Senhor mandou, eu vou lançar a minha rede. Da forma que o Senhor mandou, do jeito que o Senhor mandou. O Senhor mandou para o mar mais alto. É lá que eu vou pescar agora. Eu não vou pescar aqui no rasinho mais. Agora, vou para o mar mais alto. E quando o mar mais alto significa alcançar os cardumes. O interessante da ordem de Jesus, quando disse a Pedro: faze-te ao mar alto, no hebraico, os termos usados foram Asear, eu, Aomek, que pode ser traduzido como desce, vá para o lugar profundo. E o descer na Bíblia significa oração, jejum, humilhação na presença de Deus. É um ponto fundamental para ganhar almas. Não vamos com o nosso conhecimento. Vamos com aquilo que o Senhor colocou em nós. E para receber aquilo que o Senhor colocou em nós, temos que pagar o preço da oração, do jejum. Colocar às vezes uma pessoa constantemente: Senhor, eu quero ver essa pessoa na tua presença. Aleluia. Ter desejo, amor para que ele venha. Aí tem que pagar o preço. Quantas remadas Pedro deu a mais para chegar no mar alto? É o desafio que nós temos, irmãos. E respondendo Simão, o versículo 6: e fazendo assim colheram. E fazendo assim como, irmãos? Da forma que o mestre ensina, do jeito que ele ensina. Pedro tinha pescado da maneira dele, a noite toda. A noite pode durar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Houve bonança naquela manhã, João. Ali eu fico pensando, para ensinar um pescador, tem que ser excelente, irmão. Tem que ser superior àquele pescador. A vida de Pedro era pescar. Para ele, o Senhor Jesus, ser chamado de mestre, então ele é muito superior a Pedro, muito superior a Paulo, muito superior a nós, irmãos. Ele tem o conhecimento, foi ele que criou aquele lago, foi ele que colocou os peixes ali. Então é a palavra dele que nós temos que ouvir. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. Olha, irmãos, a bênção, ela vem para nós, e todos que estão ali perto é abençoado também, irmã. Aleluia. Vem ajudar nós, é muito peixe. Não vamos conseguir tirar, irmão. É peixe demais. De repente, a gente prega a palavra de Deus nessa cidade aqui, as pessoas vêm para essa igreja e fica pequena. Aí a gente pede ajuda. Vai no centro de convenções ali, né, irmão João? Fala assim, ó, vocês arrendam lugar para nós aqui. Aleluia. Isso é fé, irmão. Aleluia. Isso é vontade. Aleluia. Só acontece, irmão, se fizermos da forma que Ele nos ensina. Amém. Senão não vai acontecer. Venha nos ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. Muito peixe, irmãos. Foi a maior pesca que Pedro fez em toda a vida dele, com certeza. Pedro ainda não tinha vivido a experiência sobrenatural que esperava por ele, mas obedeceu à voz do mestre, obedeceu e não foi decepcionado, antes ficou maravilhado com a quantidade de peixes que conseguiram apanhar. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes que rompiam-lhe a rede. A pesca foi de tal magnitude que Pedro e Tiago e João se encheram de temor. Pedro começou a entender quem era o Filho do Homem naquele
Aí ele começou a entender quem era. E vendo isso, Simão Pedro, aqui começa agora a aparecer a primeira vez o nome Pedro. Foi a depois da pesca maravilhosa ali que aconteceu, aí veio o nome Pedro. Antes era só Simão. Dúvida? O vento balança a cana. Dúvida? O pastor João já pregou aqui sobre isso. Simão significa cana. Aí depois, agora no versículo 8, depois do milagre, depois da pesca maravilhosa, Simão Pedro prostrou-se aos pés. Aí foi uma mudança, irmão. Aí já era firmeza. Aí ele falou, agora eu posso confiar nesse homem, porque ele mandou lançar a rede lá, agora eu pesquei de verdade. Agora é Pedro já. Agora já tem firmeza. Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Por que pecador? Porque não acreditou. Por que pecador? Porque não deu crédito imediato à palavra de Deus. Quando o Senhor falou com ele, ele foi. Mas antes o que ele falou? Senhor, pescamos a noite inteira. A noite toda. Não pegamos nada. Pedro queria tomar um banho. Pedro queria comer e dormir. Ele estava exausto, irmão. Passa a noite inteira no rio. Joga a rede. Puxa a rede. Lança a rede. Traz rede. Irmãos, é pesado. Quem trabalha em alto mar com rede de pesca é muito pesado. Hoje tem tudo adaptado com corrediça, com cabo de aço que traz, mas antigamente era no braço. O barco era no remo. Não existia motor de pompa de 60 HP não. Era no braço, irmão. Ele queria tomar um banho, um chocolate quente, vamos supor, e dormir. Não sei se tinha naquela época, mas... E o Senhor fala, vai pescar, Pedro. Mas eu pesquei a noite inteira. Mas agora eu estou mandando diferente. Agora é sobre o meu poder. Agora é sobre a minha palavra. Agora é sobre o meu domínio. Agora é sobre o meu conhecimento. Irmão, você tem pescado. Continue pescando. Mas siga a orientação do mestre. Aleluia. Você não vai se decepcionar. Amém. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus, porém, veio não para afastar de si o homem, mas ele veio para resgatar e salvar aquilo que se havia perdido. O mestre já tinha resgatado os seus discípulos, mas agora precisava fazer o mesmo com o restante da humanidade. Eles já tinham entendido o recado da pesca. Agora é a humanidade. Agora vocês sirvam de exemplo. Agora vocês vão pescar a humanidade. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia. A esse verso, lendo diretamente no hebraico, apenas acrescenta a palavra vida. Porque no original o mestre diz: de agora em diante, os filhos do homem, tu pescarás para a vida. Então, no original, não é pescador de homens, mas sim, tu pescarás homens para a vida. Este mundo está morto. Este mundo não tem a presença de Deus. E nós temos que pescar pessoas para a vida. A vida está só no Senhor Jesus, no nosso mestre. E o seguinte, Lucas 5,11 diz que eles deixaram tudo na praia e o seguiram a Jesus. E é assim que acontece com quem encontra o Evangelho e entende a pesca maravilhosa. Deixaram tudo. E levando nos barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Para que essa pesca aconteça agora, para homens, tem que deixar aquilo que vinham fazendo naturalmente. Para pescar homens, tem que se preocupar com homens agora. Não pode pegar mais peixe. Agora a situação aqui mudou. Da pesca, ele fez uma pesca ali de peixes para mostrar a pesca para homens. Por isso que eles tinham que deixar tudo. As redes que vai pescar os homens agora não é mais rede de malha de peixe. Agora é essa aqui a rede. Gostaria que o irmão abrisse para mim em Abacuque. É um livro meio complicadinho de achar, né?
Abacuque antes de Sofonias, antes de Ageu, antes de Zacarias. Quem achou, lê o versículo 15 do primeiro capítulo. O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanham a todos como a sua rede, e nela nos arrasta para onde deseja. Então comemora e exulta. Ele a todos levanta como um anzol, e apanha-os com sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele alegra e se regozija. Então, a rede do Senhor está armada. Ele apanha todos com sua rede. Agora, Mas, ô irmão, aqui está escrito: a todos levanta o inimigo como anzol. Pesca-o em arrastão e ajunta a sua rede. Que o inimigo, que está escrito na tradução da Vani, lê, Vani. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. A minha tradução está diferente. Ele a todos levanta com um anzol e apanha-os com a sua rede. E os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. O verso 14 tem que ler, para a gente entender o verso 15. Tornaste os homens como peixes do mar, e como os animais que não têm bom senso, e a ninguém deve satisfação. Aí vem a resposta. E ele pesca. Aí vem a resposta. O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha a todos com a sua rede e nele o arrasta para onde deseja. Então, comemora e exulta. Porque antes de nós conhecer o Senhor, nós somos inimigos do Senhor. De Deus. Todos. E de vez em quando um cai no anzol de Deus. De vez em quando um cai na rede de Deus. Aí uma mudança. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47. Mateus 13, 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Então, irmãos, quando se acontece uma pesca, você não pega só peixe bom. Quando aqui a palavra diz igualmente o reino dos céus é semelhante, não é igual, é parecido, tem semelhança. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém não são fora. Quem que faz essa separação? Os pescadores. Se tratando de peixes, é eles que separam os bons dos ruins. Agora o versículo 49 diz: assim será na consumação dos séculos. Assim como, parecido a isso, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, o nosso negócio, a nossa ordenança que Deus deu a nós é pescar. O peixe que vamos pegar não interessa, nós vamos pescar. Aleluia. Quem vai fazer a separação vai ser o anjo. Muitas vezes a gente fala: eu não vou pescar essa pessoa aqui, porque isso aí não vai dar nada. A gente já está fazendo um julgamento antes de falar a palavra de Deus para a pessoa. E nós não temos esse poder. Aqui é os anjos que vai fazer a separação dos bons e dos maus. Aleluia. E lançará-os na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeis todas estas coisas? Ele mandou nós pescarmos. Nós vamos pegar peixes bons, peixes pequenos, peixes grandes, peixes ruins. Mas quem vai fazer a separação, irmã Kézia, naquele dia é os anjos de Deus.
Nós não temos esse poder. Muitas vezes você está pescando no mundo aí. Irmãos, tem que pescar. Aleluia. Não importa que tipo de pessoa que vai vir ocupar esse mundo. Não cabe a mim, não cabe ao pastor julgar cada um. Aleluia. Naquele dia, como a parábola do joio, ele vai separar, vai jogar o trigo no seu, vai colocar o trigo no seu celeiro e jogar a palha do joio no fogo que nunca se apaga. Aqui também é uma separação entre peixes. Só que esses peixes aqui somos nós. É semelhante, é parecido uma rede que é lançada no mar. O mar aqui simboliza o mundo. Nossa rede tem que estar pronta, irmãos. Aquilo que ouvimos ontem, com mansidão para falar do amor de Deus para as pessoas. Com sabedoria, para que esse peixe não morra fora da água. Se você tirar o peixe de lá e trouxer ele, trate ele. Responda as dúvidas dele. E naquele dia, se ele for um peixe ruim, os anjos de Deus vai fazer essa separação. E lançará na fornalha do fogo, ali haverá planta e ranger de bênção. E disse-lhe Jesus: entendeis todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. A igreja tem que entender isso também. Nós também temos que ir no mesmo caminho, entender que nós precisamos pescar. A pesca foi direcionada a nós, mas os peixes que nós vamos pegar é o Senhor que vai separar. Não interessa que tipo de peixe vamos pegar, é Ele que vai fazer. Esse é bom, esse não é. O homem não tem esse direito. O homem não tem esse poder. O homem foi ordenado a pescar. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Deus possa abençoar. Se tiver alguma pergunta, o pastor Jesus está aqui. Irmão José, essa palavra ali que você leu em Abacuque, que Deus confirmou no meu coração. Eu estou buscando o Senhor pela madrugada e o Senhor me revelou que o Lúcio está preso na vontade de Satanás e que eu preciso buscar mais. E aquilo que você falou, se humilhar mais. Mais oração, mais jejum, pagar o preço com profundidade. Porque ele está nesse anjão aí que você leu em Abacuque, do diabo. Preso. Eu estava conversando com um rapaz que estava pintando lá, a loja lá. Aquela reforma nunca acaba, irmão. E quando você olha quem andando, quem trepado, já está agoniado com ele. Aí eu conversando com ele, eu falei, não falei da palavra de Deus para esse homem. Voltou outro assunto e tal, eu falei, não falei ainda. Aí esse dia ele voltou, semana lá. E falei da palavra de Deus, falei do batismo em nome de Jesus para ele, e ficou na mente dele. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, será que eu usei tudo de argumento assim para convencer ele? Aquilo que o Senhor me deu para falar. Aí eu falei, eu preciso buscar mais. Eu preciso falar com ousadia para ele. Aí veio aquela palavra que Paulo falou assim: tudo que tinha para trás, a lei, as festas, tudo, eu repudiei tudo como esterco, ficou para trás. Aí eu fui e falei para ele, ele falou assim, ele deixou tudo por Cristo. Quando eu falei aquilo que ele deixou tudo por Cristo e mostrei na palavra de Deus para ele, ele falou, então Cristo é tudo. Eu falei, sim, a palavra dele diz que ele é tudo em todos. Ele tem que ser tudo em todos. Amém. O irmão William estava falando esse dia a palavra tudo, né? O significado da palavra tudo. Ele tem que ser, irmãos, tudo em todos. Aí eu falei, a tua religião não vai te salvar. A minha religião não vai me salvar. Tem que ser Cristo. Aí foi aonde que a palavra de Deus veio e falou assim, profundo. Você tem que falar coisas que tocam na pessoa. Se você chegar para um pecador e falar assim, o Senhor tem um plano na tua vida. Fala com o bêbado que ele tem um plano na vida dele. Ele vai falar, eu vou me tornar gerente da escola. Né, irmão? Fala para uma meretriz que está ganhando a vida vendendo o seu corpo. O Senhor tem um plano na tua vida. Vou assinar minha carteira. Não, irmãos. Tem que mostrar que ele é pecador. E ele precisa de salvação. E a salvação está no nosso Senhor Jesus. Unicamente. Amém, irmãos? Amém. Só quero dar, falando sobre a pesca, há dentro de nós algumas falhas, isso em termo geral. E nós queremos que as pessoas que vão iniciar a fé, nós temos que pegar tudo que nós sabemos e colocar dentro dele.
Jesus disse assim, ó, não se coloca, não se faz um remendo novo no pano velho, porque vai aumentar a rotura, em vez de arrumar estrago. Então, vai ser grande. Não se coloca vinho novo em odres velhos. É certo que ele está falando da lei, essas coisas, mas também fala do velho homem. Como que um homem vai chegar e vai compreender aquilo que nós conhecemos? Ele tem que começar da base. Existe processo. Então, às vezes a gente falha nesse ponto e nós julgamos as religiões lá, falando, porque pastores, porque isso, é aquilo, outro. Nós estamos errados nisso. A nossa função é pregar Jesus, anunciar Jesus, pescar de uma forma que eles não conhecem, né? Então eu acho que por aí é o caminho. Parece que aconteceu algo parecido, que tinha uma família sendo evangelizada e alguém pregou sobre roupa para a pessoa no terceiro encontro. Aí a pessoa já, olha, então para mim não serve. Tem que... A pessoa tem que, como pregar a palavra, a lavagem, a purificação da água, né, pela palavra, ela vai. Aquilo que não prestava para nós, a gente vai deixando. Aí a minha mente está pensando quando Filipe disse: Senhor, mostra-nos, Pai, o que nos basta. Ele já estava com o Senhor há muitos anos. O Senhor ressuscitou, o Senhor fez cego andar, o Senhor fez surdo ouvir. O Senhor fez grandes milagres, mas ainda eles estavam sem o conhecimento. Aí Jesus disse: mas eu estou há tanto tempo com vocês não entenderam nada, vocês não me conhecem. Então, essas coisas a gente precisa ter ciência de que quem vem, ele tem que ser trabalhado nele. Não adianta nós querer pegar aquilo que nós conhecemos, colocar dentro dele, ele não vai entender, às vezes não vai dar certo a situação. Até o adubo numa planta, né? Se você pegar uma planta e colocar demasiadamente adubo, nutrientes naquela planta, você mata ela. A gente fazia plantações de soja no Mato Grosso, tinha que cair a quantia certa após a semente, para que aquele adubo que caísse ia germinar a planta da forma correta. Porque se o adubo cair até em contato com a própria semente, ele mata a semente. A palavra de Deus, ela dá o crescimento, mas sendo gradativo na medida certa. Sim. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai.